Maranata, irmãos, que a presença de Deus seja sentida na sua vida durante todo esse dia. Eu gostaria de refletir com vocês hoje no livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 8 e o versículo 9. A Bíblia, a palavra de Deus, aqui fala-nos sobre a história de Noé. E a Bíblia diz: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esta frase, Noé andava com Deus, resume toda a vida de Noé. O fato de Noé andava com Deus o tornou homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos. O fato de Noé andar com Deus fez com que ele recebesse o favor de Deus, fosse abençoado e agraciado com a presença de Deus na sua vida e com muitas e muitas outras coisas. Fez com que o agraciasse com uma importante e grande missão: salvar o mundo. Você sabe, irmãos, nós não estamos vivendo em dias diferentes aos dias de Noé. Os dias que estamos vivendo agora, no tempo presente, é muito semelhante aos dias de Noé. Estamos vivendo, de fato, tempos difíceis, em que o coração das pessoas estão voltados para as coisas do mundo, em que o coração das pessoas estão voltado para os prazeres deste mundo. E nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos viver como Noé. Homens que andam com Deus. Deus precisa encontrar homens que andam com ele, assim como Noé andou com ele naquele momento de crise, para que o mundo possa ser alertado das boas novas do Evangelho e Cristo Jesus possa voltar nas nuvens do céu para nos buscar. Eu gosto do livrozinho, eu já li ele e gostaria de recomendar para vocês, que é o livro Correndo com os Gigantes, do pastor John Maxwell. E aqui neste livro ele conta para nós os relatos da vida de alguns personagens bíblicos e as suas palavras de incentivo e as suas lições para todos nós. E quando ele fala sobre Noé, ele diz que Noé causou a diferença na sua época. De fato, irmãos, Noé causou a diferença na sua época. Foi a diferença para a sua família, foi a diferença para as gerações futuras, foi a diferença para a criação de Deus. E Deus precisa de pessoas também que façam a diferença no tempo presente. E ele apresenta aqui algumas palavras de incentivo de Noé para nós, que eu gostaria de deixar com vocês aqui. Não tenha medo de fazer algo pela primeira vez. Irmãos, Noé fez algo pela primeira vez. Noé construiu um barco pregando sobre um grande dilúvio. O que era barco, ninguém sabia o que era isso, que construção era aquela, mas ele fez algo inédito pela primeira vez. Não tenha medo de fazer algo pela primeira vez. Se for para Deus, faça. Outra coisa, irmãos, não tenha medo de se levantar no meio da multidão. Noé levantou-se no meio da multidão. Noé levantou-se no meio enquanto as pessoas estavam voltando seus interesses para as coisas do mundo. Noé pregou e anunciou algo que as pessoas não queriam ouvir. Então ele se levantou no meio da multidão. Não tenha medo de se levantar no meio da multidão. Quando vocês virem um arco-íris no céu, lembre-se da promessa de Deus, que você deve e pode fazer a diferença. Quando Noé via aquele arco-íris no céu, Noé tinha certeza de que ele fez a diferença na sua época. Quando você vê um arco-íris, lembre-se que pessoas no passado fizeram a diferença e que você também deve fazer a diferença no tempo presente. Irmãos, Deus precisa de homens semelhantes a Noé neste período, nesta época. Pessoas que anunciam as boas novas do Evangelho, pessoas que andem com Deus, pessoas que façam a diferença, pessoas que se levantem no meio da multidão, pessoas que não tenham medo de fazer algo pela primeira vez, pessoas que acreditem que Deus está com ele nesses momentos difíceis. Que Deus abençoe vocês, que sejamos como Noé. Oremos ao nosso Deus. Querido e bondoso Pai, maravilhoso Senhor, obrigado pela vida, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Toma em Tuas mãos cada um dos Teus filhos, que todos eles possam fazer a diferença nesses momentos de crise, nesses momentos de luta e nesses momentos de dificuldade em que estamos vivendo. Que sejamos semelhantes a Noé,
assim como Noé foi na sua época, que nós sejamos também no tempo presente mensageiros da tua palavra para o mundo que está perecendo. Em nome de Jesus te clamamos e louvamos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês e que a graça de Cristo Jesus acompanhe todos vocês durante esse dia.